Alunos da mediação tecnológica, olha aqui, eu sou o professor Beto e estamos aqui em mais uma aula com vocês. E agora, nossa aula, nós vamos sair um pouquinho da questão do Brasil, vamos sair um pouquinho da Europa. Quer dizer, a gente não consegue sair da Europa porque a Europa está com seus tentáculos em tudo quanto é parte do mundo. Mas nós vamos agora observarmos como se deu o processo de independência dos países da África e da Ásia. Preste atenção nisso daí, preste atenção, alunos aí, viu? Tá? Aí, aproveitar que nossa aula aqui, iniciando, mandar um abraço aí para os meus alunos aí de Porto Rolim, que eu tive recentemente visitando eles aqui, ó. Minha pulseirinha do Divino aqui, está aqui. E outra oportunidade eu volto aí com vocês, tá bom? Obrigado pela receptividade, porque nós precisamos entender como é que se dá esse contexto mundial. Como é que se... Vamos entender o século XIX. Lembra que o século XIX, os impérios europeus, eles dividiram, fizeram aquele... divisão parecendo uma pizza da África e da Ásia, entre os países europeus. Eu domino aqui, eu domino ali, os ingleses dominando a Índia. Fizeram todo um sistema imperialista ali dentro da África e da Ásia. Isso estourou a Primeira Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, ela termina, mas não termina o domínio da África e da Ásia. Estoura a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, esses países eles começaram a dizer, opa, peraí, nós não podemos ficar sob domínio dos ingleses, dos franceses, dos belgas, dos portugueses. E eles começam um processo de independência. A Inglaterra, sabendo que ela ia perder o território para amenizar aquela filosofia, vamos perder o dedo, mas não vamos... Vamos perder os anéis, mas não vamos perder os dedos. Aquele ditado... Foi-se os anéis, mas ficaram-se os dedos. O que eles vão fazer? Eles vão financiar governos a darem golpe e tomarem o poder. Ah, o país vai ser independente, mas independente com o governo que eu quiser aí. Para esses países continuarem, como eles tinham sido financiados pelos ingleses, eles financiam grandes guerras civis dentro da África e dentro da Ásia, e eles vão passar a dominar esses países com os seus comércios. Então, é dentro dessa estrutura que nós temos aí esse processo de independência da África e da Ásia. Mas eles conseguem, aos poucos, se livrarem. Até hoje, nós temos vários países que possuem guerra civil dentro da África e da Ásia. Principalmente dentro da África. Guerra civil ainda é muito forte lá dentro. Nós temos Portugal... Portugal, para vocês terem uma ideia, Portugal é o primeiro a colonizar a África e vai ser o último a abandonar a África no seu processo de colonização. Então, são países europeus com tentáculos em tudo quanto é parte do mundo. Vamos lá? Porque nós estamos na aula de número 29. Eu sou o professor Beto e estaremos aí falando sobre esse processo de independência dos países da África e da Ásia. Vamos ver o que foi a Conferência de Bandung, a forma de ruptura que houveram, a independência da Índia e a independência da Indochina. Vamos lá, porque o nosso assunto ele é longo, ele é complexo hoje. A independência dos países da África e da Ásia. Na metade do século XIX, vamos ainda no século XIX, vamos fazer uma linha do tempo, século XIX, para nós chegarmos no século XX, tá bom? Vamos iniciar aqui no século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial. Os governos das potências econômicas se lançaram sobre a África e sobre a Ásia e sobre o Oriente Médio. E a Oceania também, para formar os impérios coloniais. Aqui, ó, aqui é mais ou menos aqui uma figura da vitória aí, juntamente com a Rússia, com a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, o Japão, aí eles tentando fazer essa divisão do mundo. Qual seria o pedaço da pizza para cada um? Aqui, uma coisa interessante de nós observarmos. Quando nós observamos essa figura aqui que está ao lado, nós observamos essa figura ela dentro de uma estrutura muito forte, de uma simbologia muito forte. Como é que a Europa ela olha para a África e para a Ásia?
Isso começa lá no século XV, para o século XVI. Lá nós tivemos o processo de grandes navegações e tudo. Só que agora nós estamos em o século XIX ele tem um novo momento. Eles vão ali ocupar, agora vários países da Europa, eles vão ocupar e fazer um neocolonialismo, uma nova forma de colonizar, uma nova estrutura. Se eles não estão lá diretamente, eles estarão lá indiretamente. Mas muitos países desses, só para vocês terem uma ideia, a Inglaterra, que fica com a África do Sul, ela faz lá o apartheid. Ela aparta ali, ela domina a Índia e faz todo o controle da Índia. Os franceses dominam ali o Oriente, a Indochina ali, aquela região, vão dominar por vários anos. E são estrutura disso daqui, que é a Europa olhando para o mundo e dizer, esse é o pedaço, esse é meu pedaço, esse é teu pedaço. Não queriam saber sobre a autonomia desse país. Eles queriam ter controle. E hoje, essa forma de dominação, ela se faz de forma econômica. Não vê os americanos preocupados agora com o Brasil, que está conversando com a China, está conversando com outros países, está fortalecendo os BRICS, está preocupado porque eles estão perdendo o controle sobre o Brasil. Que eles queriam fazer o controle do Brasil, queriam que a economia do Brasil fosse dependente apenas dos Estados Unidos. Inclusive, eles tentaram aprovar alguns anos atrás aí, o que seria a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, tendo os Estados Unidos como grande dominador da economia desses países da América Latina. E hoje esses países eles tentam ficar independentes economicamente. Hoje a briga é para que haja uma nova moeda, uma moeda que fuja do dólar, que não se comercialize dentro do dólar. Recentemente nós vimos aí que a Índia se tornou o país mais populoso do mundo. A Índia passou da China. E lembrando que Índia, China, Rússia e África do Sul fazem parte dos BRICS, onde o Brasil preside o BRICS. Olha a importância que é o Brasil hoje economicamente para a economia mundial. Olha a visão que está o Brasil hoje para a economia mundial. Tá? O mundo vê o Brasil aqui como um grande emergente aqui. Já foi líder da América Latina, está se voltando a ser o grande líder da América Latina e subindo dentro da economia mundial. Fazer uma escalada dentro da economia mundial. Então, a Europa ela sempre conquistou de dominar o mundo. Os Estados Unidos, as Américas. A Europa, a Ásia e a África. Então, vamos ver como é que se dá esse processo de dominação. Na tela para vocês. O neocolonialismo do século XIX afetou as relações internas e o desenvolvimento socioeconômico das regiões colonizadas. Muitos territórios foram divididos de acordo com os interesses das potências. Não importava lá se eram tribos diferentes, tudo, se eram populações diferentes. O século XIX, o que importava eram os interesses das nações europeias. Com isso, os povos de uma mesma etnia passaram a viver separados e grupos étnicos totalmente diferentes, que mantinham rivalidades, acabaram reunidos em um mesmo país. O que acontece com isso? Guerra. Guerra civil. E é isso que eles vão patrocinar. A Conferência de Bandung, aí é feita a Conferência de Bandung, em 1955, nós temos aí 10 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, na Indonésia, essa conferência afroasiática, os países africanos e asiáticos, que eram chamados países de terceiro mundo. Por que terceiro mundo? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Vem cá comigo. Com a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, o mundo ele foi dividido, foi bipolarizado. Nós tínhamos o primeiro mundo liderado pelos Estados Unidos, pelos países capitalistas, e o segundo mundo, vamos dizer assim, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o mundo estava dividido. Só que tinha gente que nem queria estar totalmente aliado aos países capitalistas, nem totalmente aliado aos países socialistas. Então, esses países que eles estão tentando emergir, eles eram chamados de países de terceiro mundo.
Hoje acabou essa nomenclatura. Geograficamente, o professor de geografia vai trabalhar isso com vocês dentro de geopolítica, que acaba essa nomenclatura. Mas esses países, eles tentam emergir e eles estão tentando dizer, olha, nós nem queremos entrar do lado dessa Guerra Fria, do lado A ou do lado B. Nós queremos comercializar com todo mundo. Nós queremos vender nosso produto para todo mundo sem participar dessa guerra. Mas será que eles conseguem? Vamos lá ver na tela. Convocada pelos líderes da Indonésia, essa conferência aí, a conferência de Bandung, pelos líderes da Indonésia, da Índia, da Birmânia, atual Myanmar, do Ceilão, atual Sri Lanka, do Paquistão, países que haviam alcançado a independência, já haviam alcançado a independência. A Conferência de Bandung constituiu um marco na organização política dos países do terceiro mundo, conhecido como países subdesenvolvidos. Qual era o que eles queriam nessa conferência? Que foi firmada por 29 países independentes, países que tinham sido explorados, que tinham sido saqueados pela Europa. Queria essa rejeição à divisão mundial em bloco socialista e capitalista, aquilo que eu falei ainda agora para vocês. Eles não queriam nem essa divisão. Eu não quero estar dentro do bloco socialista e também não quero estar dentro do bloco capitalista. Eles queriam a condenação do racismo e da corrida armamentista lá, que é da Guerra Fria, né? O racismo muito forte, com o apartheid. O apartheid, ele... Nos Estados Unidos, lá, nesse período, negros não podiam entrar em ônibus de brancos, não podiam participar da mesma escola de brancos. Proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando o colonialismo e o neocolonialismo. Então, eles faziam uma reprovação e diziam, não, para com isso. Eu tenho minha autodeterminação, eu sou da tribo africana fulana de tal, então não sou ligado a outra tribo. Nós precisamos separar isso porque nós temos uma história de conflitos. Afirmação de uma submissão imposta aos povos afroasiáticos. Era uma negação dos direitos fundamentais do homem. Olha aí, mais uma vez, tá? Mais uma vez aí, direitos fundamentais, e eles queriam isso aí. Era basicamente isso. Olha aqui, ó, o mapa da decolonização a partir de 1960. Então, esses países, aqui de amarelo, nós estamos vendo aqui os países que já estavam independentes antes de 1960. País independente durante a década de 60 é esse de vermelho. Então, são os países que vão começar a criar sua independência. E países após a década de 60 que vão se tornar independentes são os países verdes. Grande parte deles controlado por Portugal, tá? Esses países verdes aí. Tanto é que são países que falam a língua portuguesa. Então, países antes de 60 que já eram livres, países independentes durante a década de 60 e países que após a década de 60 se tornam independentes. Esse é o mapa da África. Então, eu quero que vocês percebam quanto a África ela foi dominada por países europeus. Não teve autonomia. É por isso que a gente pergunta, por que a África tem um desenvolvimento tão lento? Porque a África, recentemente, só ela pode se desenvolver. Ela foi privada de se tornar industrial. A África do Sul ainda tem um desenvolvimento, os países do norte da África, dessa região acima do deserto de Saara, têm um desenvolvimento melhor. Mas agora, o centro africano aqui, o desenvolvimento é bem precário. Nos anos seguintes à conferência, o processo de descolonização da África se acelerou até o ano de 1960. 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Em 1980, outras 23 nações africanas e mais 12 países asiáticos e oceânicos alcançaram igual destino.
Então nós temos aí, 23 nações até 1980 e mais 12 países asiáticos e oceânicos alcançaram a independência. Então, essa independência é o que se buscava. Por quê? Como se faz uma nação? Imagine vocês um local onde nós temos etnias completamente diferentes. Eu pergunto para vocês, isso causa conflito? Causa, porque causa conflito de interesse. Cada um vão ter os seus interesses, cada um tem seus costumes, cada um tem seu processo histórico. E logo nós estamos falando da África, um continente milenar. Imagine um processo histórico de povo que historicamente brigaram. Inclusive, africanos brigavam, um escravizava os outros internamente, que era a escravidão interna dentro da África. Ali, historicamente, então, eles têm um conflito grandioso. E agora, eles são colocados de um mesmo país. Ele disse, não, nós queremos a autodeterminação. Nós queremos dizer a que nação nós pertencemos. Nós queremos essa ruptura com o neocolonialismo. Mas de que forma nós vamos alcançar essa ruptura? De que forma nós vamos nos desprender desse domínio? Aí é onde nós vamos observar. Aluno, note essas observações que nós estamos fazendo aqui, porque elas são fundamentais para vocês entenderem. Entenderem isso. Entenderem quando vocês estudarem lá no... for estudando essa questão desses países aqui, qual era a forma de ruptura que nós vamos ter aí dentro desse país? Será que foi pacífica? Será que foi através de conflito ou através apenas de conquista? Porque chegou um determinado momento que os países europeus eles disseram, olha, nós perdemos o controle. Nós não temos mais como controlar e evitar que esses países africanos e asiáticos se tornem independentes. Países oceânicos, lá da Oceania, porque é outro continente também tem um controle, se tornam independentes. Então aí é onde eles vão partir para cima. Vão buscar a sua independência. De que forma essa independência chega? Vamos ver aí na tela para vocês? Porque ela chega de várias maneiras. Nós temos aí a ruptura pacífica. Houve ruptura pacífica? Em algumas partes, sim. Claro. Nós temos aqui, foi alcançada mediante acordos firmados com a metrópole. As metrópoles reconheciam a emancipação política das colônias, procurando preservar as relações econômicas de dominação. Então, para a metrópole era muito grande. Tá bom, te dou a independência, mas você vai continuar, vamos fazer acordo econômico, continuar fazendo acordos econômicos comigo. Tá ok? Aí dizer, tá ok, então tá, você é independente agora. Independente entre aspas, vamos colocar assim, porque eles continuavam tendo uma dependência econômica. Ruptura violenta. Houve ruptura violenta? Com certeza. Porque algumas foram mediante o confronto armado entre as forças da metrópolis e as tropas de libertação nacional. Guerra, gente. Como foi a independência dos Estados Unidos? A própria independência do Brasil teve conflito armado, mas lá, algumas nações, ao se tornarem independentes, elas começaram a formar milícias, e aí a metrópole, que era o país que dominava, chamado metrópole, país que dominava, eles vão com todo gás para cima para tentar destruir essas tropas de libertação nacional. Aí eles conseguiram vencer e conseguiram sua emancipação. A ruptura dos laços coloniais não significou, ou seja, essa separação com os laços lá da colônia, os países da Europa que dominavam esse país, ela não significou, no entanto, a conquista imediata da paz e do bem-estar almejado pelas ex-sociedades coloniais da Ásia, do Oriente Médio, da África e da Oceania. Desdobraram-se numa série de lutas internas envolvendo movimentos políticos
ou grupos étnicos raciais. O que é isso daqui? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor, vamos colocar o Oriente Médio ali. Israel. Israel tem judeus e tem islâmico lá. Vamos supor que ali se tornasse independente, porque nós temos o Estado de Israel, mas nós não temos o Estado Islâmico, que luta até hoje. Mas eles têm conflitos ali. Conflitos religiosos, conflitos étnicos. Na África não é diferente. Olha no Brasil, que é independente, nós não temos conflitos por questões ideológicas. Conflito direto por questões ideológicas aqui dentro do Brasil. Pois é. Agora imagine nos países onde pega uma tribo diferente, tudo diz, olha, vocês faziam parte do mesmo país. Aí começa uma briga interna. Depois da independência, vários desses países vão cair numa guerra civil, uma guerra civil cruel. E irmãos matando irmãos internamente, torturando. Olhem na tela. E o caso da Índia? Vamos observar aqui. Vocês conhecem essa figura aqui que está aqui na foto? Alguém conhece essa figura? Já vou falar dele, tá bom? Presta atenção nessa figura. A Índia é um país localizado no sul da Ásia e possui uma rica cultura milenar. Hoje é o país mais populoso do mundo, ultrapassou já a China. Mais populoso do mundo. Imagina quantas pessoas não tem na Índia. A partir do século XVI, algumas regiões do seu território começaram a ser ocupadas por países europeus, como Portugal e Holanda. E, posteriormente, nós temos a ocupação da França e da Inglaterra, lá nos países da Índia. Só para fazer um parênteses. Século XVI. No século XVI, a grande colonização de Portugal e Espanha, o objetivo era chegar às Índias, porque lá era o comércio e tudo, fazia o comércio com as Índias. Tanto é que Cristóvão Colombo, quando chegou à América, achou que tinha chegado às Índias e deu o nome do povo de índio, erroneamente, é claro. E aí começa um processo de exploração, comércio, exploração e tudo. Os portugueses eles começam a fazer feitoria aí nessa localidade e a Índia ela começa a ser palco de ocupação, aí vai ter a ocupação. Posteriormente, nós temos aí a entrada da França e da Inglaterra, que vão ocupar a Índia fisicamente, definitivamente, não só fazendo comércio, mas vão ocupar a Índia. E ela se torna a grande joia da coroa. Olha o tamanho que é a Índia e o domínio que a Inglaterra fez sobre a Índia. Os ingleses chegaram lá e dominaram, exploraram, tiraram a riqueza. Eles se achavam dono do mundo. Na tela. A partir do século XVIII, a Índia passou a ser explorada pela Companhia Inglesa das Índias Orientais. E no século XIX foi incorporada ao Império Britânico, a grande joia da coroa que eu falava para vocês. Então, nós temos aqui o continente africano das grandes navegações e aqui a Índia, que fica aí na Ásia. Era então considerada a joia da coroa tanto pela grandeza de seu território e pela riqueza de seu recurso, quanto pela população numerosa. Então era mão de obra farta para trabalhar para a coroa inglesa. Mão de obra por quê? Porque eles não participaram de guerras como a Europa participou de várias guerras e foi perdendo sua população ao longo da história. A independência da Indochina. Vamos lá. Então, saímos da Índia aqui, dessa ocupação. Agora vamos para a Indochina. A Indochina é a região da Ásia dominada pela França
desde 1860. Foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Essa região da Indochina aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui a Malásia foi onde estava produzindo a borracha, para que na Segunda Guerra Mundial os japoneses dominaram aqui essa região. Mas essa região era dominada principalmente pela França, pelos franceses. Até a Segunda Guerra Mundial, os franceses tinham um grande controle sobre essa região. Essa região é chamada Indochina. Myanmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Ho Chi Minh, Camboja, Malásia, são os países aí que fazem parte dessa Indochina. Essa região chamada... Então aqui nós temos a China e aqui nós temos a Indochina. Após a derrota do Japão no conflito, o governo francês tentou recuperar seu domínio sobre a antiga colônia, mas teve de enfrentar a resistência dos movimentos nacionalistas que lutaram pela independência. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos apagar aqui para vocês entenderem aqui melhor. Bora aqui. Apagar aqui. Os franceses dominaram aqui no século XIX, ok? Chegou no século XX, na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão toma conta de toda essa região e ataca a base norte-americana Pearl Harbor ali e tudo, entre o Mar da China e o Oceano Pacífico, o que acontece? Os japoneses tomam conta. Terminou a Segunda Guerra Mundial, os japoneses perdem. Então, vamos tirar os japoneses. Agora não são mais japoneses que dominam aqui. Aí a França, espertamente, disse, opa, eu quero voltar a dominar novamente essa colônia que eu perdi. Eu perdi na Segunda Guerra Mundial, mas eu quero voltar a ter domínio sobre ela. Aí eles disseram, nananina, agora nós vamos lutar por nossa independência. Eles começam um processo de luta pela independência. Então os franceses vão enfrentar esses movimentos nacionalistas que buscavam a independência de seus países. Aí, ó, essa região da Indochina, Laos, Camboja, toda essa região aí, ela começa a lutar por sua independência. Na Guerra da Indochina, que vai de 1946 até 1944, olha, um ano logo depois da Segunda Guerra Mundial, se destacou a liderança de Ho Chi Minh, do movimento de libertação do Viet Minh. É assim mesmo que se escreve, tá? Que era um movimento lá, chamado lá, libertação do Viet Minh. A guerra terminou com um acordo internacional celebrado em Genebra, pelo qual a Península Indochinesa foi dividida em 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. Então essa península foi dividida: Laos, Camboja e Vietnã. Isso ainda dentro desse acordo. Esse acordo de Genebra, um acordo internacional, ok? Não perca. Então, nós temos aí essa guerra pela independência. Mas o Vietnã aqui ainda vai enfrentar outro obstáculo na década de 70. Eu quero lembrar vocês que nós estamos num processo de Guerra Fria. Há uma briga entre o capitalismo e o socialismo. E alguns países vão se identificar com o socialismo, outros com o sistema capitalista. Aí começa uma outra briga aí dentro desses países. Vamos lá. Entenda aí, ó, na tela. Para nós entendermos a Guerra do Vietnã, de 64. Em 1964, nós temos um novo conflito. Ficou determinado que o Vietnã ficaria dividido temporariamente em 2 zonas. Uma na República Democrática do Vietnã, ao norte, com a capital em Hanoi, e liderada por Ho Chi Minh, recebia o apoio dos governos do bloco socialista, China e União Soviética. China, que já era socialista,
e a União Soviética também, que dominava o socialismo. Então, nós temos a Vietnã do Norte. Aqui ficou a divisão do Vietnã. O paralelo 17, até 1976, nós temos essa divisão do Vietnã. Aí o Vietnã do Norte ele tenta dominar o Vietnã do Sul. A República do Vietnã do Sul, com sede em Saigon e liderada pelo general Ngo Dinh Diem, era apoiada pelo governo dos Estados Unidos, pelo bloco capitalista. O acordo estabelecia que em 1956 seria realizada eleições gerais no Vietnã para a unificação dos países. E aí, será que eles vão conseguir unificar? O governo do Vietnã do Sul, no entanto, impediu a realização dessas eleições, dizendo, não, nós não queremos unificar, não. Nós queremos aqui vocês continuem socialistas e nós vamos continuar capitalistas. Nós não queremos a unificação. Aí começa o conflito. Aí é onde nós temos, em 1960, foi organizada no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional, de tendência socialista. A Frente de Libertação Nacional se impunha ao governo ditatorial instalado em Saigon e tinha o apoio do governo do Vietnã do Norte e dos blocos socialistas. Ou seja, nós temos lá no Vietnã do Sul, só para vocês terem ideia, nós temos lá no Vietnã do Sul um movimento socialista, dentro de uma ditadura que estava sendo apoiada pelo capitalismo. E eles queriam se tornar um país independente, mas socialista. Eles estão sendo apoiados pelo Vietnã do Norte e pela China e pela União Soviética. Aí a coisa vai esquentar. Já ouviram falar da Guerra do Vietnã? A guerra que os Estados Unidos colocam nos filmes que eles ganharam, né? Braddock, Rambo chega lá... Pelo amor de Deus, só filme. Os Estados Unidos foi a maior vergonha dos Estados Unidos porque eles mataram milhares de vietnamitas e não conseguiram ganhar a guerra. Tiveram que sair derrotados dessa guerra. Na tela. Para sustentar o governo de Saigon, o governo dos Estados Unidos decidiu intervir militarmente na região, em 1964. Teve início, então, a Guerra do Vietnã, conflito que envolveu também Laos e Camboja. Pessoal, pensa numa crítica que o governo dos Estados Unidos recebia internamente, era movimento, era música contra essa Guerra do Vietnã. Norte-americanos, sem saber por que estavam sendo mandados. Tem até uma música, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Mas foi mandado para a Guerra do Vietnã, sem saber por que estava lutando, sem saber por que estava ali. Mas era reflexo da Guerra Fria. A Guerra Fria, enquanto não se tinha um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, havia esses conflitos paralelos, que foi a Guerra do Vietnã. Aqui, retratado em vários filmes, como os Estados Unidos, o grande herói. E os Estados Unidos foi o grande derrotado. Vamos ver o saldo dessa guerra na tela para vocês. A Guerra do Vietnã, olha aqui os esconderijos que os caras faziam. Era o elemento surpresa contra os militares norte-americanos. É por isso que eles jogavam veneno nas plantações para cair as folhas, para tentar abrir mais o caminho. Foi uma guerra química, foi uma guerra horrível, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi marcada pelo envolvimento direto de mais de 540 mil soldados dos Estados Unidos na região, combatendo as forças da Força de Libertação Nacional, FLN. Dispondo de recursos precários, essa força utilizavam táticas de guerrilha e avançaram sobre os adversários, arrastando o conflito que achava que ia ser rápido. Eles utilizaram tática de guerrilha, faziam emboscada, faziam túneis. Daqui pareciam minhocas debaixo do túnel.
era o elemento surpresa contra o exército norte-americano. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã causava impacto na opinião pública, que acompanhava pela imprensa as mortes dos soldados e as cenas de violência transmitidas pela TV. O governo dos Estados Unidos foi gradativamente retirando seus soldados do Vietnã, iniciando a negociação de paz, até que chega em 1973, realizou a retirada das últimas tropas, depois de firmar o Acordo de Paris. 50 anos atrás, gente, é afirmado o Acordo de Paris. Completa 50 anos, 1973. Calcula-se que mais de 50 mil soldados americanos tenham morrido nessa guerra e que abalou o orgulho nacional do país. Entre vietnamitas morreram milhões de pessoas, entre 1 a 3 milhões de mortos. Não se tem um número correto, mas vai ser a guerra da vergonha. Os próprios estadunidenses não apoiavam essa guerra. E isso vai ser um dos conflitos diretos da Guerra Fria. Então nós estamos vendo como é que se está isso, como é que se está essa busca da África, da Ásia, da Oceania e do Oriente Médio pelas suas independências, pelo não controle. O Egito não queria mais ser controlado pelos ingleses. Ninguém queria mais controle dos franceses, dos belgas, dos portugueses. Todo mundo queria se libertar. Já havia terminado a Segunda Guerra Mundial. Agora era a hora dos países da África e da Ásia e da Oceania se libertarem também de suas colônias. A Indochina não aceitava mais que os franceses viessem dominar o seu território. Começam os conflitos, começa a guerra de independência. E nós temos a independência desses países, mas uma independência que os norte-americanos ainda tentavam fazer o controle dos países capitalistas e os soviéticos tentavam fazer o controle desses países aliados ao socialismo. E no meio nós tínhamos aqueles que não queriam nem ser capitalistas nem socialistas, eles queriam desenvolver os seus países, independente qual filosofia fosse. E aí causa um conflito grande. A fome, a miséria, ela vai ser palco desses conflitos. E é isso. Por isso que nós precisamos entender a história. Nós precisamos entender a história para nós entendermos que esses conflitos, eles acontecerem, eles não podem voltar a acontecer. Nós estudamos a história para evitar que erros antigos voltem ao presente. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque daqui a pouco nós teremos a revisão dessa aula e nós teremos atividade. É mais uma aventura da história. Eu chamo vocês, alunos, sempre estejam conosco nessa viagem, porque estudar história é você viajar pelo mundo, conhecer o que aconteceu pelo mundo e como o mundo se encontra hoje dentro do processo geopolítico. Até a próxima aula.